Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou diretor e professor aqui desta escola online maravilhosa. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de pronúncia da língua francesa. Estamos na 4ª lição e se você está acompanhando até agora e ainda não baixou o seu material, é importante baixar, tá bom? Baixe, porque alguns exercícios eu vou simplesmente ditar aqui. É preciso que você tenha o material para poder acompanhar, certo? E claro, para você guardar, para você imprimir, para você estudar de fato o material, certo? Então, a primeira coisa que eu te peço, baixe o material. Se você chegou aqui nessa aula, na aula 4, não assistiu nenhuma outra aula, assista essa aula aqui. Elas podem ser assistidas de forma independente, apesar de eu ter pensado numa sequência didática, mas você pode assistir de forma independente. E depois volte lá na aula 1. Assista a aula 1, aula 2, aula 3 e em seguida a aula 5, tá bom? Então, mais baixe o seu material. A outra coisa que eu gostaria de pedir é o seu like, tá? Deixe o seu like aqui para você só clicar rapidamente. Para mim é algo muito importante. Isso beneficia muito o canal, expande os nossos horizontes. Esse vídeo aqui ele chega a outras pessoas que também querem aprender francês. Então, é muito importante deixar o seu like, deixar um comentário aqui, porque o algoritmo vai entender que você gostou desse vídeo, que esse vídeo é importante e vai divulgá-lo também para mais pessoas, tá bom? Muito bem, então, bora lá. Apostila baixada, like no vídeo, comentário feito. Bora começar a nossa 4ª aula. E hoje nós vamos falar sobre os verbos, tá bom? Já vou deixar aqui na página do nosso exercício, da nossa prática. E vamos então falar sobre os verbos em francês. Eu não vou falar aqui sobre os tempos verbais, o uso, a forma, como conjugar cada um dos verbos. Essa não é a intenção da aula, a gente está tendo uma aula de pronúncia. Então, eu vou falar de algumas confusões que pode acontecer quando a gente pronuncia os verbos em francês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira delas a gente já viu na aula passada, né? Tivemos uma introdução, o ENT no final do verbo, que eu simplesmente esqueço que ele existe. Simplesmente esqueço. Simplesmente digo, ele não existe, eu não vou pronunciar, certo? Então, o ENT é esse daqui, ó. No verbo manger agora. A gente viu no verbo parler, no verbo finir, não foi? Il parle, no verbo vendre também. A gente viu, il parle, il vende, il finisse. Né? Eu não pronuncio até a consoante. O ENT não pronuncio. Mesma coisa aqui, ó. Il mange, mange. Eu não pronuncio o ENT, certo? Não pronuncio. Manja. E coincidentemente, essa será a pronúncia também do je mange, também, je mange, tu mange, exatamente, acertou, tu mange, il mange. Então, nós temos que as 3 primeiras pessoas do singular e a última pessoa do plural vão ser pronunciadas exatamente da mesma forma. Então, por isso que é tão importante em francês a gente utilizar os pronomes, porque se a gente não usa os pronomes, se a gente não identifica o sujeito, vai ser difícil saber a conjugação correta do verbo. Se eu falo só mange, quem é que está comendo? Sou eu? É ele? É você? São eles? Né? Então, é importante a gente saber, além de pronunciar, colocar o pronome aqui ao lado do verbo, né, para identificar quem está realizando a ação. A mesma coisa vai acontecer com o verbo parler. Je parle, tu parles, il parle, il, né, terceira pessoa, eles, il parle. Quem é que está falando? Se eu disser só parle, a gente não vai saber quem está falando, né? Então é importante, além de pronunciar corretamente, usar o pronome para identificar a pessoa. Isso daqui é a conjugação do presente e do indicativo. Isso vai acontecer com todos os verbos
que são terminados com ER. Tá? A pronúncia das 3 primeiras pessoas vai ser exatamente a mesma e a terceira do plural também, certo? Todos os verbos com ER vão seguir essa regrinha aqui de pronúncia. Então, atenção, da próxima vez que você vir esses verbos conjugados, já saiba que eles têm exatamente a mesma pronúncia, mange, parle, enfim. Agora, uma outra confusão assim que a gente faz bastante, né? Essa daí é porque realmente são sons bem parecidos, né? Então, a gente acaba confundindo o imparfait com o conditionnel. Olha só, a gente tem aqui 2 conjuntos, né? Coloquei je parlais, je parlerai. Um pouquinho diferente, né? Que a gente tem um Rzinho aqui no meio, né? Tem esse sonzinho aqui no meio que diferencia. Mas o final acaba sendo o mesmo, né? O AIS. Por quê? Porque o conditionnel présent, ele é conjugado com as mesmas terminações do imparfait. Tá? Então, é exatamente a mesma, são as mesmas terminações. Por isso que há essa coincidência na hora de pronunciar. Por isso que eles têm o mesmo final. Je parlais, je parlerai. AIS, AIS, exatamente a mesma pronúncia. O que vai diferenciar é a raiz. Porque aqui é parle e aqui é a própria raiz, é o próprio verbo, né, no conditionnel. Parler, tá? Parler, e aí eu acrescento as terminações do imparfait, certo? Muito bem. Mesma coisa aqui para a terceira pessoa do plural. Il parlait, olha que interessante. A mesma regra daqui, do presente, a gente vai aplicar também no imparfait, tá? No imparfait. Então, e no conditionnel também, porque as terminações são iguais, tá? Então, as mesmas terminações. Então, vai ser, né, se a gente fosse expandir, isso eu não coloquei na apostila, tá? Mas, bora lá, eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar. Então, a conjugação do imparfait, do verbo parler, seria je parlais, tu parlais, il parlait. E no plural também, il parlait, que é a mesma coisa aqui, né? Do verbo manger, do verbo parler. Todos os verbos conjugados no presente com ER vão seguir essa regra, como eu falei. No imparfait também vai acontecer a mesma coisa. No conditionnel também vai acontecer a mesma coisa. Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, il parlerait. Igualzinho. Olha que interessante, né? Eu nem tinha pensado nisso. Nem tinha tido essa sacada quando eu fiz o material. Mas fica aí a sacada para você, tá bom? Atenção a essas pronúncias que são muito coincidentes, né? Entre si, no próprio imparfait, no próprio conditionnel, né? E também entre um tempo verbal e outro, certo? Então, je parlais, je parlerai, imparfait, conditionnel. Il parlait, il parlerait, imparfait, conditionnel, certo? Lembrando aqui, como a terminação é a mesma, a pronúncia também acaba sendo a mesma, com a diferença da raiz, né? A diferença da raiz, tá bom? Muito bem. Agora, a gente tem outra diferença que não parece tão diferente assim, né? Aliás, temos outra situação de igualdade que não parece tão igual assim, mas muitas vezes a gente acaba se confundindo quando vai pronunciar. Por exemplo, o imparfait e o passé composé. Eu digo, eu falava, vai ser je parlais. Je parlais. Olha a diferença, o AIS, né? Com E no final. Je, e aqui bem fechado, né? Je parlais. E para o passé composé, atenção aos ouvidos agora, gente. Bora lá. Ó. Ou G, né? Mais fácil até para diferenciar mais. J'ai parlé. Olha só. Je parlais, j'ai parlé. Parece ser totalmente diferente, né? Aqui tem verbo, aqui tem o E em vez do E, enfim.
mas acaba sendo muito semelhante na hora de você falar e na hora de você ouvir também, né? Então é preciso estar atento a essa pronúncia, né? Lembrando que o je, ele é bem fechado. Se você quer dizer que você falava alguma coisa quando era criança, etc e tal, você vai dizer je parlais, certo? E eu falei, j'ai parlé, ou j'ai parlé, ainda melhor, o som aberto, né, do E. J'ai parlé. Eu sei disso porque eu tenho alguma dificuldade também. Como é que eu sei? Não é que eu tenho dificuldade de pronunciar, né? É porque, às vezes, quando eu coloco na legenda automática, a legenda automática confunde. Eu queria ter pronunciado o je parlais, e aí a legenda automática escreve je parlé, né? Eu acho que essa diferença aqui, que eu não, às vezes eu não faço tão aberta, né? Eu não falo je. Se eu começar a pronunciar mais aberto aqui, je vai facilitar, né? Pro computador entender melhor a minha pronúncia, né? Mas eu nunca tive dificuldade com isso, nem nunca deixei de ser entendido por isso, tá? Sempre foi muito claro. Então, aqui agora, com o verbo travailler. Je travaillais, j'ai travaillé. Je travaillais, j'ai travaillé. Tá? Outra coisa importante, né? Quando eu estava escrevendo aqui o verbo no quadro, eu me lembrei de algo que eu não tinha contado aqui para vocês, né? Então vou contar agora, tá? Vou escrever aqui em verde. Esse som, né? De onde vem esse som? Por que eu não pronuncio je travaillais, né? O j'ai travaillé. De onde vem esse travailler, travailler? Por que eu pulo esse LL, né? É justamente isso, tá? Quando eu tenho esse ILL, geralmente vai ser ILLE, vai ser essa combinação aqui, eu vou pronunciar I, como la famille, la famille, tá? Existem algumas exceções? Existem duas que eu estou conseguindo me lembrar agora, tá? A palavra ville, que é a cidade, né? Eu vou pronunciar la ville, e a palavra tranquilo, tranquille, também. Eu não falo tranquille, mas sim tranquila, tá? Então, ville, tranquille. Mas a maior parte das palavras com essa combinação aqui, inclusive, né, com A e S, eu vou pronunciar I. No caso do travailler, e aqui travailler, ié, iê, tá? Então, muda um pouquinho de acordo com a combinação ou com a vogal que vem depois do LL, tá bom? Mas, no geral, essa é a pronúncia correta, certo? Então, gente, entenderam, né? Diferença entre o imparfait e o passé composé. À medida que eu fui falando, eu fui vendo que realmente pode ser uma dificuldade, né, para os alunos pronunciarem e ouvirem esse som. Como eu falei, até o computador se confunde às vezes quando eu ativo lá as legendas automáticas. Eu vejo dos meus vídeos, né, que houve essa confusão do computador, né? O imparfait e o conditionnel, a gente viu que tem a mesma terminação, por isso que a pronúncia é muito parecida, tá? Mas cuidado com essa pronúncia aqui. E aqui o manger, manger, o verbo parler, o verbo danser, todos os verbos terminados com ER vão seguir essa regrinha aqui, certo? Je mange, tu manges, il mange, il mange. Mesma pronúncia para as três primeiras do singular e para a terceira do plural, certo? Muito bem, esse é o grande resumão da nossa lição de hoje. E agora eu vou sugerir uma prática para você. Sem olhar na apostila, tá? Eu quero que você... Vamos lá, vamos fazer um ditado? O que vocês acham? Já fizeram um ditado? Faz tempo, né? Vocês não fazem um ditado. Bora fazer um ditado agora? Eu vou falar aqui, na apostila são 7 frases, tá? Eu vou falar só 3.
das 7, eu vou falar 3. Menos da metade. Tá bom, não tá? Então, eu vou falar 3 frases e você vai escrever. Aliás, eu vou falar 4. Bora. Desafio. 4 frases. Falo 4 frases e vocês vão escrever essas 4 frases aí no caderno de vocês. Tá bom? Não abram a apostila ainda. Escrevam no caderno. Depois vocês vão lá na apostila e conferem se fizeram corretamente. E aproveite e façam as outras frases também. Pronunciem, falem as outras frases, tá bom? Em voz alta, não fica só na sua cabeça, não. E na cabeça é uma coisa, quando a gente fala, acaba virando outra, né? Então é importante praticar mesmo, falando, tá bom? Então bora lá. Ditado, frase 1. Eu vou ler 2 vezes cada uma das frases. Se você não entender nessas 2 vezes, você pode voltar o vídeo e tentar novamente, tá bom? Mas eu aqui vou falar 2 vezes cada uma das frases. Bora lá. Frase 1. Je chantais tous les matins. Caramba, isso vai juntar tudo que a gente viu até agora, né? Nas nossas aulas. A gente viu aí as combinações de vogais, a gente viu as consoantes que eu não pronuncio no final, a gente viu até alguns sons nasais, né? O som do E, enfim, a gente viu muita coisa. Maravilha, um parfait, né? Então vai ser bem legal esse exercício que vai juntar muita coisa. Bora lá. Mais uma vez, segunda vez. Frase número 1. Je chantais tous les matins. O bônus, bora lá. Je chantais tous les matins. Parfait. Segunda frase. J'ai chanté hier soir. J'ai chanté hier soir. Terceira frase. Je chanterai avec plaisir. Terceira frase, mais uma vez. Je chanterai avec plaisir. E a última frase da nossa lição é Il mangeait lentement. A última frase é Il mangeait lentement. Essa frase é uma pegadinha, né? Se você foi na apostila e viu que na apostila está no plural, certo? Está no plural. Mas se você escreveu no singular, não tem problema, também está correto, tá bom? Mas aqui na apostila eu coloquei no plural, bora ver. Tenta escrever no plural, bora lá. Il mangeait lentement. Muito bem. E assim a gente finalizou mais uma lição da pronúncia da língua francesa. Espero que você esteja gostando do nosso curso. Ao final eu sempre deixo a sugestão de você se gravar falando. Ah, professor, mas eu não tenho câmera, eu não quero aparecer. Grava no WhatsApp. Pega o celular, vai se gravando lá no WhatsApp, tá? Num grupo, só você e você mesmo, vai falando, vai comparando aqui com o vídeo, certo? Joga no Google para ele pronunciar, ou em algum programa que faz o text to voice, né? E bora lá, bora praticar esse francês. E se você gostou desta aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso é muito importante para mim, como eu já falei, tá? Mas eu não vou cansar de falar. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. E se não tiver ainda baixado a apostila, não sei o que você está esperando, baixa a apostila completa, imprima, encaderne e estude, tá bom? Vai melhorar muito a sua pronúncia do francês. Merci et à la prochaine. Tchau, tchau.